Graça e paz, como é que vocês estão? Passando por aqui para continuarmos a falar sobre casamento, sobre instituição casamento. Nós começamos um devocional passado e nós vamos continuar em alguns mais. E hoje eu queria ler com vocês do livro de Gênesis, no capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 23. E fala assim para nós. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Nessa passagem nós vemos que a mulher ela foi tirada da costela de Adão. Ela não foi tirada nem de um membro inferior, que é os pés, e nem de um membro superior, que é a cabeça. Ela foi tirada da costela de Adão para que ela tivesse vida, para que ela caminhasse lado a lado com Adão. A maior crise que o mundo hoje ela está vivendo não é uma crise política, não é uma crise de saúde pública, mas a maior crise hoje que o mundo vive, com certeza, é a crise no casamento. É a crise familiar. Apesar das mulheres terem lutado tanto por igualdade, por independência, pelo seu espaço, por seus direitos, ainda compartilhamos de um sonho de construir família. Muitas compartilham ou imaginam seus esposos como um príncipe bonito, chegando num cavalo branco com um buquê de flores. Certo que muitas não têm esse sonho, mas a maioria de nós mulheres, nós ainda queremos, nós ainda sonhamos com o nosso príncipe encantado, com a nossa alma gêmea. Eu não compartilho muito dessa ideia de alma gêmea, mas é um ditado que se diz muito, né? Uma tampa para minha panela, um chinelo velho para os meus pés, um cobertor de orelha. Nós ainda compartilhamos esse sonho de construirmos família. Casamento é uma aliança entre duas pessoas diferentes, com pensamento diferente, com criação diferente, com personalidade diferente, com dificuldades, com traumas diferentes, mas que se aliançam em busca de um mesmo ideal, de um mesmo objetivo, que é construir família. Que é poder compartilhar com alguém que você ame, que você gosta, de sonhos, de ideais, de criação de filhos, de dividir o seu dia a dia, de construir alguma coisa que você sempre planejou. Então, essa é a ideia de família que nós temos. Mas nós temos visto nos dias de hoje, talvez nunca foi tão grande o número de divórcios como é hoje. Nunca foi tão grande o número de feminicídios como é hoje. Hoje é tão comum, já é tão natural a gente ter a notícia, receber a notícia de que aquele determinado casal está se separando, aquele determinado casal está se divorciando. Aí você começa a lembrar que você foi convidada para ir naquele casamento tão bonito, aquela festa tão maravilhosa, e você fala, puxa vida, esse casal ele tinha tudo para dar certo. O que aconteceu? Aonde eles se perderam para chegar nesse denominador comum que é o divórcio? Naturalmente, quando nós casamos com o pensamento de que nós vamos ser felizes. Eu sinto muito em te falar. Se você casou com esse pensamento de que você ia ser feliz, você se enganou. Nós casamos para fazermos o nosso cônjuge feliz. Mas quando nós encontramos em Cristo a felicidade, porque Ele é o único que pode nos fazer felizes, quando nós nos encontramos em Cristo e o nosso cônjuge também tem uma maturidade a ponto de entender o real significado de família,
de casamento, nós somos felizes. Nós conseguimos superar as dificuldades que o nosso casamento traz no dia a dia. Nós conseguimos superar as dores, nós conseguimos superar os problemas e nós realmente casamos, incentivamos, honramos, apoiamos, cuidamos, zelamos do nosso cônjuge, daquele que nós escolhemos para viver a vida inteira conosco, aquele que nós escolhemos para compartilhar o nosso dia a dia, nossa escova de dente, né? Mas hoje é tão natural os casais, eles casarem e já avistarem a porta dos fundos do casamento. Se não casar, se não der certo, a fila anda. Se não der certo, eu me separo. Se não der certo, eu chuto o pau da barraca, largo mão e vou partir para outra. Quando nós falamos em casamento, quando nós falamos em amor, nós logo pensamos naquele monte de coraçãozinho que vem. Nós tratamos o amor com o coração bem acelerado. Aquele amor daquela primeira vez que nós visualizamos aquele que nós queremos para compartilhar os nossos dias a dia. Muitas vezes nós temos como um amor uma vida sexual antes do casamento. É tão comum a gente escutar as pessoas falarem assim, eu preciso experimentar, porque vai que eu caso e eu não gosto. E o papel que o diabo mais aprecia é distorcer totalmente a palavra do Senhor. Principalmente quando se trata de submissão. Nós, quando falamos em submissão, nós já logo enxergamos ascos nas pessoas que a ouvem. Talvez porque não conhece o verdadeiro sentido da submissão, ou porque tem como submissão, a palavra submissão, Amélia, escrava, empregada, a mulher precisa abaixar a cabeça, a mulher não tem voz, ela não pode opinar, ela não pode expressar a sua vontade. Mas será que é isso realmente que a Bíblia nos diz? Vamos abrir lá, Efésios 5, a partir do versículo 22, que nos fala assim: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Submissão não é inferioridade. Quando Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança, Ele não criou o homem superior à mulher. Estão no mesmo pé de igualdade pro Senhor. Estão no mesmo pé de igualdade e valor pro Senhor. Então essa ideia de submissão, de ser inferior, ela está totalmente equivocada. Tanto o homem e a mulher são pecadores e Cristo morreu por ambos para que nós tivéssemos salvação. Em Cristo não há uma divisão, não há uma separação entre homem e mulher. Então hoje nós já começamos a quebrar essa ideia de que ser submissa é ser Amélia, é ser escrava, é ser inferior. E nos próximos devocionais nós vamos continuar a falar sobre o papel que a mulher exerce no seu casamento, sobre a importância que ela tem dentro da sua casa, sobre a importância que a mulher tem no seu casamento e no seu lar. Que Deus te abençoe e que Ele te dê muita sabedoria e até o próximo devocional.